Deixa eu te perguntar uma coisa antes de começar. Não é uma pergunta de sermão, não é retórica. É uma pergunta de verdade, daquelas que a gente evita fazer porque a resposta dói um pouco. Quantas vezes você já orou por isso? Por essa situação que ainda não mudou? Por essa porta que ainda não abriu? Por essa conta que ainda aperta no final do mês? Por esse filho que você entregou nas mãos de Deus e ainda está esperando ver alguma coisa diferente acontecer? Por esse sonho que você já quase deixou de chamar de sonho, porque ficou cansativo continuar acreditando sem ver nada se mover? Quantas vezes você ajoelhou, falou, chorou, declarou e levantou do mesmo jeito que estava? Eu preciso que você seja honesto agora, não comigo, com você mesmo, porque tem um lugar que a gente chega depois de muito tempo orando e não vendo resposta. Não é descrença, não é falta de fé, é um cansaço diferente. Um cansaço quieto, que não tem nome certo, que você não conta para ninguém na célula, que você disfarça no culto, que você engole antes de dormir. É o cansaço de quem nunca parou de crer, mas já não sabe mais como continuar pedindo a mesma coisa. Se você está nesse lugar agora, eu preciso que você fique aqui comigo hoje. Não vou te pedir fé grande. Não vou te pedir animação que você não tem. Vou te pedir só uma coisa: presença. A sua, do jeito que você está, com o peso que você está carregando, com as perguntas que você ainda não teve coragem de fazer em voz alta. Porque hoje a gente vai abrir Jeremias 29:11 juntos. Você provavelmente já sabe esse versículo de cor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Você sabe as palavras, mas eu quero que hoje você sinta uma coisa diferente nelas. Tem uma palavra nesse versículo que a maioria das pessoas passa reto, pequena, quase invisível, mas que muda absolutamente tudo quando você entende o peso que ela carrega. A palavra é conheço, não vai conhecer, não planeja conhecer, conhece, presente, agora. Enquanto você está aqui com esse cansaço que você não mostrou para ninguém, Deus já conhece cada detalhe do que está por vir na sua vida. O plano não está atrasado. Você é que ainda não viu ele se abrir. Fica aqui comigo. A gente vai entrar fundo nisso hoje. TBC, Bloco 2. Desenvolvimento profundo. Camada 1. Sabe o que é estranho? A gente cresce na fé ouvindo que Deus tem um plano. Ouve isso na infância, ouve no culto, ouve na música, ouve no testemunho do outro. E em algum momento, essa verdade que deveria ser âncora vira, sem a gente perceber, uma frase de consolo. Algo que a gente fala para quem está sofrendo porque não sabe mais o que dizer. Deus tem um plano, meu irmão. E a pessoa que está sofrendo sorri, agradece e por dentro pensa, eu sei. Mas quando? Isso não é falta de fé, é uma pergunta honesta. E Deus não tem medo de pergunta honesta. Jeremias escreveu esse versículo dentro de um contexto que a maioria das pessoas não conta quando prega ele. O povo de Israel estava no cativeiro, não estava num momento de dúvida passageira, estava num momento de perda total. Casa perdida, terra perdida, família separada, futuro que parecia ter sido apagado por completo. E é exatamente ali, naquele momento, não depois que passou, não quando já estava tudo bem, que Deus manda a mensagem. Pensa nisso por um segundo. Deus não esperou o cativeiro acabar para falar sobre o plano. Ele falou do plano dentro do cativeiro. Enquanto a dor ainda estava presente, enquanto a situação ainda não tinha mudado, enquanto o povo ainda não conseguia ver saída nenhuma. Porque o plano de Deus nunca dependeu da sua circunstância estar arrumada para começar a funcionar. Ele funciona dentro da bagunça. Ele funciona dentro da espera. Ele funciona dentro do silêncio que você não sabe mais como preencher. E aqui eu preciso parar e te perguntar alguma coisa.
Qual é o seu cativeiro agora? Não precisa falar em voz alta, mas coloca o nome nele por dentro, porque tem uma diferença enorme entre carregar um peso sem nome e carregar um peso que você consegue olhar de frente. O que não tem nome, a gente não consegue entregar. O que tem nome, a gente pode colocar nas mãos de alguém maior. Tem gente aqui que o cativeiro é financeiro, uma dívida que cresceu enquanto a renda encolheu, uma empresa que não decolou, um emprego que não veio, um mês que fechou no vermelho mais uma vez. Tem gente que o cativeiro é relacional, um casamento que esfriou tanto que vocês dois já não sabem mais como voltar, um filho que se afastou, uma amizade que virou ferida. Tem gente que o cativeiro é interno, uma ansiedade que não passa com oração, que não passa com remédio, que está lá todo dia quando você acorda, antes mesmo de você lembrar de qualquer problema. E todos esses cativeiros têm uma coisa em comum: a sensação de que o tempo está passando e o plano de Deus ainda não apareceu. Mas deixa eu te mostrar algo que mudou minha forma de entender esse versículo. Jeremias 29:11. Não é uma promessa de que Deus vai te tirar do cativeiro amanhã. É uma revelação de que Deus está no cativeiro com você agora. Que enquanto você está dentro, Ele já está vendo o outro lado, já está trabalhando no que você ainda não consegue enxergar, já está movendo o que você ainda não consegue sentir. O plano não começa quando você sair. O plano já está em andamento enquanto você ainda está dentro. E isso muda tudo. Não a circunstância, ainda não, mas muda a forma como você se posiciona dentro dela. Muda se você ora com desespero ou se você ora com peso. Muda se você espera com ansiedade ou se você espera com ancoragem. Tem uma diferença entre esperar achando que Deus esqueceu de você e esperar sabendo que Ele já está trabalhando no que você ainda não vê. Uma dessas esperas desgasta, a outra sustenta. E hoje eu quero que você aprenda a esperar do segundo jeito. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi observando pessoas que passaram por coisas muito pesadas e saíram do outro lado diferentes. Não saíram sem cicatriz. Não saíram como se nada tivesse acontecido. Saíram transformadas. E quando você perguntava o que tinha mudado, nenhuma delas falava sobre o momento em que a situação virou. Todas elas falavam sobre um momento anterior. Um momento dentro do cativeiro ainda. Um momento em que algo por dentro assentou, como se a paz tivesse chegado antes da resposta. Isso não é coincidência. Isso é o plano de Deus funcionando de dentro para fora. Porque prosperidade na Bíblia nunca foi só o que você acumula. Nunca foi só o que aparece na sua conta, na sua casa, na sua agenda. Prosperidade na Bíblia começa no lugar que ninguém vê. Começa na alma. Começa no centro de você. Naquele lugar que fica quieto quando tudo ao redor está barulhento. 3 João 1:2 diz assim: Amado, acima de tudo, desejo que você prospere em tudo e goze de boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, que a sua alma vá bem. Porque quando a alma está ancorada, a espera não te destrói. Quando a alma está ancorada, você consegue orar sem desespero. Você consegue confiar sem fingir. Você consegue segurar a fé, não porque está tudo bem, mas porque você sabe, no fundo, que aquele que prometeu é fiel. E fidelidade não tem prazo de validade. Tem um erro que a gente comete na oração que ninguém ensina, que é erro. A gente ora pedindo para Deus mudar a situação, quando às vezes o que precisa mudar primeiro é a forma como a gente está dentro da situação. Não estou dizendo que o problema não é real. Estou dizendo que tem uma camada antes da solução que a gente pula com pressa demais. Pensa comigo. Quando você ajoelha e começa a orar, qual é o seu ponto de partida? É a dívida, é a doença, é o relacionamento, é o emprego. Você começa pelo problema e tenta chegar em Deus. E aí a oração fica pesada logo de início. Fica carregada, fica densa, e em algum momento, no meio da oração,
você percebe que está mais focado no tamanho do problema do que no tamanho de quem você está falando. Isso não é falta de fé, é falta de ordem. Tem um salmo que Davi escreveu num dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele estava sendo perseguido, estava com medo, estava sem saída visível. E o Salmo 23 começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repara na ordem. Ele não começa pelo problema, ele começa por quem Deus é. E só depois de ancorar a identidade de Deus é que ele consegue dizer: nada me faltará. Não porque a situação tinha mudado, mas porque ele tinha mudado a perspectiva de dentro da situação. Isso é o que eu quero te ensinar hoje. Antes de entrar na oração, você precisa entrar na presença. E entrar na presença não é uma técnica, não é um ritual. É uma decisão consciente de parar, respirar e lembrar com quem você está falando antes de começar a falar. Porque tem uma diferença enorme entre chegar na presença de Deus com uma lista e chegar na presença de Deus com o coração. A lista fecha a oração em volta do problema. O coração abre a oração em volta de quem Deus é. E quando você ora a partir de quem Deus é, a linguagem muda, o tom muda, a postura muda. Você para de implorar como alguém que não sabe se vai ser atendido e começa a declarar como alguém que conhece o caráter de quem está ouvindo. Deixa eu te mostrar isso de um jeito concreto. Tem duas formas de pedir a mesma coisa. A primeira é assim: Senhor, eu preciso de provisão. Você sabe como está difícil. Você sabe que eu tentei de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, me ajuda. A segunda é assim: Senhor, você disse em Filipenses 4:19 que supriria todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu estou diante de uma necessidade real. E eu estou aqui não porque tenho fé perfeita, mas porque confio no seu caráter. Você não falha, você não esquece, e o que você prometeu, você cumpre. As duas orações estão pedindo a mesma coisa, mas uma parte do desespero, a outra parte da confiança. Uma coloca o problema no centro, a outra coloca Deus no centro. E Deus não responde diferente por causa das suas palavras. Ele responde de acordo com a fé que ancora as suas palavras. Fé não é intensidade emocional. Fé é direcionamento. É para onde você está olhando quando ora. É em quem você está confiando quando a resposta ainda não veio. E aqui entra algo que Jeremias 29:11 carrega, que a maioria das pessoas não enxerga. Esse versículo foi escrito para um povo que estava longe de casa, que tinha perdido quase tudo, que tinha motivo de sobra para desacreditar em qualquer promessa. E Deus não chegou com milagre imediato. Deus chegou com palavra, com revelação de intenção, com a declaração de que o plano existia, mesmo que o povo ainda não conseguisse ver nenhuma evidência disso. E sabe o que Deus pediu em troca? Não pediu perfeição. Não pediu que eles parassem de sentir o peso do cativeiro. Não pediu que fingissem que estava tudo bem. Pediu que buscassem, que orassem, que não desistissem da conexão mesmo dentro da dor. Jeremias 29:12. Logo depois do versículo que todo mundo cita, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. O plano e a oração caminham juntos. O plano já existe, mas a oração é o que te conecta a Ele. A oração não convence Deus a agir. A oração te posiciona dentro do que Deus já está fazendo. É uma diferença sutil, mas é tudo. Porque quando você entende isso, você para de orar tentando mudar a mente de Deus e começa a orar se alinhando com o coração de Deus. E oração alinhada tem um peso diferente, tem uma quietude diferente, tem uma firmeza que não depende de você ver resultado imediato para continuar acreditando. É dessa quietude que a gente vai falar no próximo bloco. Quietude é uma palavra que assusta quem está em desespero, porque quando tudo dentro de você está gritando, a conta, o medo, a incerteza,
o cansaço acumulado de meses que não melhoraram. A ideia de ficar quieto parece o oposto do que precisa acontecer. Parece passividade. Parece rendição no sentido errado da palavra. Mas eu preciso te mostrar que existe uma quietude que não é fraqueza. Existe uma quietude que é a coisa mais poderosa que um ser humano pode alcançar no meio de uma tempestade. Isaías 30:15. Esse versículo quase nunca aparece nos cultos de prosperidade, mas ele deveria. Diz assim: na quietude e na confiança está a sua força, não na agitação, não na intensidade, não no volume da oração ou na quantidade de horas que você ficou ajoelhado. Na quietude e na confiança. Duas palavras que andam juntas porque uma não existe sem a outra. Você não consegue ficar quieto diante de algo que te aterroriza se você não confia em quem está do outro lado. E você não consegue confiar de verdade se você ainda está tentando controlar tudo por conta própria. Deixa eu te contar algo sobre o povo de Israel no cativeiro que conecta direto com Jeremias 29:11. Quando Deus mandou a mensagem através de Jeremias, havia falsos profetas em Babilônia dizendo ao povo que o cativeiro ia acabar em 2 anos, que não precisava se preocupar, que a libertação estava logo ali. E o povo queria acreditar nisso. Claro que queria. Quem não quer ouvir que o sofrimento vai acabar rápido? Mas Deus mandou uma mensagem diferente, mais difícil, mais honesta. Ele disse: construam casas, plantem jardins, casem seus filhos, busquem a paz da cidade onde estão, porque vocês ainda vão ficar aqui por 70 anos. 70 anos. Não era o que o povo queria ouvir, mas era a verdade. E dentro dessa verdade difícil estava uma instrução poderosa. Vivam, não sobrevivam. Não fiquem paralisados, esperando a situação mudar para começar a existir de verdade. Vivam agora, plantem agora, construam agora, porque o plano de Deus não começa depois que a sua situação resolver. O plano de Deus está ativo agora, dentro do cativeiro, dentro da espera, dentro do que você ainda não consegue ver mudar. E isso tem uma implicação direta para a forma como você ora. Se o plano já está ativo, você não ora para ativar o plano. Você ora para se conectar com o que já está em movimento. Você ora para ter olhos de ver o que Deus já está fazendo nas camadas que você ainda não consegue enxergar. Isso muda a postura da oração inteira. Em vez de chegar na presença de Deus com urgência de quem precisa convencer, você chega com a disposição de quem precisa escutar, de quem precisa ser reposicionado, de quem precisa que a perspectiva mude antes que a circunstância mude. E sabe o que acontece quando você ora assim? A paz que Paulo descreve em Filipenses 4:7 começa a fazer sentido. Ele diz que é uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente. Repara, ele não diz que a paz resolve o problema. Ele diz que a paz guarda você, enquanto o problema ainda está lá. Esse é o milagre que ninguém pede, mas todo mundo precisa. Não é o milagre da situação que muda. É o milagre de você permanecer inteiro enquanto a situação ainda não mudou. Porque tem gente que recebe a resposta da oração e já estava tão destruída por dentro que não consegue nem desfrutar do que chegou. Recebeu, mas não estava mais inteira para receber. Deus não quer isso para você. Ele quer te sustentar dentro da espera. Quer que você chegue no outro lado, não apenas com a situação resolvida, mas com a alma mais forte do que estava antes de entrar no cativeiro. Prosperidade bíblica não é só o que você acumula no caminho, é quem você se torna durante o caminho. E se tornar alguém mais profundo, mais ancorado, mais capaz de confiar no escuro, isso não acontece apesar da espera. Isso acontece dentro dela. A quietude não é o fim da luta. É onde a luta começa a ter sentido. No próximo bloco a gente vai falar sobre o que fazer com as promessas que você já recebeu.
e que ainda não se cumpriram. Porque tem um jeito certo de carregar uma promessa e tem um jeito que vai te destruindo por dentro sem você perceber. Tem um peso específico que só quem carrega uma promessa não cumprida conhece. Não é o peso da dúvida, não é o peso da descrença. É mais sutil do que isso. É o peso de ter ouvido algo, na oração, no culto, na leitura da palavra, e ter guardado aquilo dentro de você como se fosse um tesouro. E o tempo foi passando, e a promessa foi ficando mais pesada do que quando chegou. Porque promessa que demora começa a fazer perguntas que você não pediu. Será que eu ouvi errado? Será que era para mim mesmo? Será que eu fiz algo que bloqueou o que estava vindo? Será que Deus mudou de ideia? Essas perguntas não chegam de uma vez, chegam devagar. No silêncio da madrugada, no momento em que você vê alguém receber o que você está esperando, no aniversário de mais um ano, sem ver nada mudar. E se você não souber o que fazer com essas perguntas, elas vão corroendo a fé por dentro, silenciosamente, sem que você perceba, até que já não tem mais quase nada sobrando. Eu preciso falar sobre Abraão, não o Abraão dos quadros de escola bíblica, o Abraão real, o homem que recebeu uma promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação, quando já tinha 75 anos, sem filho, com uma esposa que também não tinha conseguido engravidar em décadas de casamento. E a promessa não se cumpriu no ano seguinte, nem 5 anos depois, nem 10. 25 anos se passaram entre a promessa e o cumprimento. 25 anos carregando uma palavra que o mundo ao redor não conseguia ver nenhuma evidência de que era real. E Romanos 4:20 diz algo sobre Abraão nesse período que me para toda vez que eu leio. Diz assim: ele não vacilou em incredulidade a respeito da promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Repara no que está escrito. Ele foi fortalecido na fé, não apesar da espera. Durante a espera foi o que fortaleceu, não o que enfraqueceu. Isso vai contra tudo que a gente sente quando está esperando. Porque quando você está no meio da espera, a sensação é de que a fé está enfraquecendo, de que cada dia que passa sem resposta é um dia a menos de crença, de que o tempo está trabalhando contra você. Mas o que a história de Abraão revela é que o tempo pode trabalhar a favor da fé, se você souber como carregar a promessa durante a espera. E como se carrega uma promessa do jeito certo? A primeira coisa é parar de tratar a promessa como um prazo. Promessa de Deus não é entrega programada, não tem data no contrato. E quando você transforma a promessa em prazo, cada dia que passa vira uma decepção. Cada mês que fecha sem resposta vira mais uma evidência de que talvez não vá acontecer. A promessa não é um prazo, é uma direção. Ela não te diz quando, ela te diz para onde. E quando você entende isso, a forma como você ora muda completamente. Você para de orar com os olhos no calendário e começa a orar com os olhos no caráter de quem prometeu. A segunda coisa é deixar a promessa te formar antes de te informar. A maioria das pessoas usa a promessa só como informação. Deus disse que vai prosperar. Ótimo! Agora fica esperando a prosperidade chegar. Mas a promessa tem uma função formadora que vai além da informação que ela carrega. Quando você medita numa promessa, quando você volta a ela na oração, quando você deixa as palavras de Deus descer do intelecto para o centro de você, ela começa a te formar por dentro. Começa a construir em você a capacidade de sustentar o que está por vir. Porque tem gente que pede prosperidade, mas ainda não foi formada para sustentar o que a prosperidade traz junto. Responsabilidade, gratidão, generosidade, discernimento, humildade diante da bênção. Deus não atrasa a promessa para te castigar. Às vezes, Ele atrasa porque ainda está te preparando para carregar o que vai vir. O agricultor não planta hoje e colhe amanhã.
Ele planta, cuida, aguarda, trabalha na terra durante o período de crescimento e só então a colheita vem. E quando vem, ela vem com o peso de tudo que foi investido durante a espera. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento certo colheremos, se não desanimarmos. No momento certo, não no seu momento, no momento certo. No momento em que a semente que foi plantada lá atrás, nas orações, nas decisões, na fidelidade silenciosa que ninguém viu, estiver pronta para se tornar fruto. E esse momento está vindo. Não porque você merece mais do que outros, não porque sua fé é maior, mas porque você está aqui, ainda, depois de tudo, ainda buscando, ainda orando, ainda acreditando que vale a pena continuar. Isso não é pouca coisa. Isso é exatamente o que Abraão fez durante 25 anos. E no próximo bloco a gente vai entrar na parte mais profunda dessa oração, porque chegou a hora de parar de falar sobre o plano e começar a se posicionar dentro dele. Existe um momento na oração que a maioria das pessoas nunca chega, não porque não queira, mas porque desiste antes. É o momento em que você para de falar e começa a escutar, em que você larga a lista, larga o pedido, larga até a promessa por um instante e simplesmente fica na presença, em silêncio, sem agenda. A maioria das orações termina antes desse momento chegar. A gente ora, pede, declara, agradece e levanta e vai embora. E Deus fica lá com o que queria dizer, sem ter tido espaço para falar. Não estou dizendo que pedir é errado. Estou dizendo que oração que só tem pedido é oração incompleta. Porque oração é conversa. E conversa que só tem um lado falando não é conversa. É monólogo. E você já fez monólogos suficientes com Deus. Hoje eu quero te convidar para algo diferente. Para uma oração que tem espaço, que tem pausa, que tem silêncio intencional no meio. Não porque Deus precisa de silêncio para te ouvir, mas porque você precisa de silêncio para ouvir Ele. Elias entendeu isso da forma mais dura possível. Ele estava exausto. Tinha acabado de viver um dos maiores milagres da história de Israel. O fogo descendo do céu no Monte Carmelo. E logo depois estava fugindo, escondido debaixo de uma árvore, pedindo para morrer. Do topo da fé ao fundo do esgotamento num intervalo curtíssimo de tempo. E Deus foi até ele, não com trovão, não com vento forte que rasgava as montanhas, não com terremoto. Deus veio numa voz delicada e serena. 1 Reis 19:12. Uma voz delicada e serena. Isso significa que para ouvir o que Deus tinha para dizer, Elias precisava estar quieto o suficiente para perceber algo delicado. Algo que o barulho do desespero teria encoberto completamente. E eu preciso te perguntar agora, quanto barulho interno você está carregando quando vai orar? Não o barulho de fora, o barulho de dentro, a ansiedade que não para, o pensamento que circula, a preocupação que volta toda vez que você tenta colocar ela de lado, o medo disfarçado de planejamento, a dúvida disfarçada de raciocínio. Esse barulho não some só porque você ajoelhou, ele some quando você decide conscientemente soltar. Quando você chega na presença de Deus e faz uma coisa que vai contra todo o instinto humano, você larga o controle, não finge que largou, larga de verdade. E largar o controle não significa que você não vai agir, não significa passividade. Significa que você para de agir a partir do medo e começa a agir a partir da direção. Tem uma diferença enorme entre movimento motivado pelo desespero e movimento motivado pela paz. O movimento do desespero é agitado, ansioso, cheio de energia que vai em todas as direções ao mesmo tempo. Parece muito, mas não chega a lugar nenhum, porque não tem direção, tem só urgência. O movimento motivado pela paz é diferente.
é mais lento na aparência, mais deliberado, mais firme. Cada passo tem peso, cada decisão tem fundamento. E esse tipo de movimento constrói algo que dura. Provérbios 16, 3 diz: entrega ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Entrega, não abandona, não desiste, entrega. Tem uma diferença entre abandonar algo nas mãos de Deus porque você desistiu e entregar algo nas mãos de Deus porque você confia que Ele vai cuidar melhor do que você conseguiria sozinho. Abandono vem do esgotamento, entrega vem da fé, e quando você entrega de verdade, algo muda na qualidade da sua espera. Você continua no processo, continua trabalhando, orando, agindo, mas sem o peso de achar que tudo depende só de você. Sem a tensão de quem está segurando o mundo nos ombros e tem medo de soltar porque acha que tudo vai desabar. Não vai desabar, porque tem alguém segurando o que você não consegue ver, trabalhando no que você não consegue alcançar, movendo o que você não tem força para mover. E tudo o que ele pede é que você confie o suficiente para soltar. Jeremias 29:13. 2 versículos depois daquele que a gente começou hoje, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração, não de parte do coração, não com uma metade crendo e a outra controlando. De todo o coração. Isso é o que a gente vai fazer juntos agora, porque chegou o momento dessa oração sair da cabeça e entrar no centro de você. Chegou o momento de parar de falar sobre o plano de Deus e começar a se posicionar dentro dele de verdade. No próximo bloco a gente vai fazer isso juntos. Antes de continuar, eu preciso pausar aqui por um segundo. Não é interrupção, é intenção. Se você chegou até aqui comigo, depois de tudo que a gente percorreu juntos nesse vídeo, eu quero que você saiba que isso não é coincidência. Você não abriu esse vídeo por acaso. E você não ficou até aqui por acaso. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se algo que foi dito aqui tocou num lugar que você não esperava ser tocado hoje, eu quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente faz isso aqui todos os dias. Não com barulho, não com promessa fácil, com profundidade, com a palavra, com respeito por quem está do outro lado da tela. Se inscreve. Fica com a gente. E uma coisa que eu sei sobre quem chegou até aqui, você é alguém que não desiste fácil, que mesmo cansado, mesmo sem ver resposta, ainda está buscando, ainda está ouvindo, ainda está de pé. Isso tem nome na Bíblia, chama perseverança. E perseverança não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar mesmo quando a dúvida está presente. É acordar no dia em que você não quer mais acreditar, e acreditar mesmo assim, não por força própria, mas porque você aprendeu ao longo do tempo que Deus é fiel mesmo quando você não consegue sentir essa fidelidade. Tiago 1:3 diz que a prova da sua fé produz perseverança. A prova, não o conforto, não a resposta imediata. A prova, o peso, a espera, o processo, é o que produz algo em você que nenhuma bênção instantânea conseguiria produzir. E agora chegou o momento. Não de continuar falando sobre a oração, de entrar nela, porque tudo que foi dito até aqui, o cativeiro de Israel, a quietude de Elias, a espera de Abraão, a entrega que vem da fé e não do esgotamento, tudo isso foi preparação. Foi o solo sendo preparado antes da semente entrar. E a semente é a oração que vem agora. Feche os olhos se você conseguir. Respira fundo. Não precisa de postura certa. Não precisa de lugar sagrado. Precisa só de você. Do jeito que você está, com tudo que você está carregando, se posicionando diante de alguém que já conhece cada detalhe do que está por vir na sua vida. O plano existe. Ele sempre existiu, e você está prestes a se conectar com ele de um jeito diferente do que você já se conectou antes. Mas antes de entrar na oração, eu preciso te dizer uma coisa sobre o que vai acontecer.
Oração profunda não é sempre emocionante. Às vezes, ela é silenciosa. Às vezes você vai estar no meio dela e não vai sentir nada. Nenhum arrepio, nenhuma lágrima, nenhuma sensação de que algo se moveu. E eu preciso que você saiba, isso não significa que não funcionou. Fé não é sentimento. Sentimento é consequência, às vezes imediata, às vezes demorada. Mas fé vem antes. Fé é a decisão de se posicionar diante de Deus, independente do que você sente no momento em que está fazendo isso. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Prova do que não se vê. Isso significa que a fé funciona exatamente onde a evidência ainda não chegou. Ela não precisa de prova visível para existir. Ela é a própria prova. Do coração que confia, do espírito que se posiciona, da vontade que decide crer mesmo sem ver. E é com essa fé que a gente vai entrar nessa oração agora. Não a fé do dia que estava fácil, a fé do dia difícil. A fé de quem está cansado, mas não parou. A fé de quem tem mais perguntas do que respostas, mas ainda assim escolhe se posicionar diante de Deus e dizer: eu confio. Essa é a fé que move o coração de Deus. Não a fé perfeita, a fé persistente. E você que está aqui agora, você tem essa fé, mesmo que não sinta, mesmo que não acredite completamente nisso enquanto lê. O fato de você estar aqui, até esse momento do vídeo, depois de tudo, é evidência suficiente. Então respira, solta os ombros, desliga o que puder desligar por dentro e entra comigo nessa oração, não como alguém que está tentando convencer Deus de alguma coisa, mas como alguém que está voltando para casa. Porque é isso que oração é, no fundo. É voltar para casa. Senhor, só essa palavra já é o suficiente, porque tem momentos em que a gente não sabe mais o que pedir, não sabe mais como começar, não sabe se o que vai sair da boca vai fazer algum sentido. E nesses momentos, o nome já é a oração inteira. Senhor, nós estamos aqui, não do jeito que gostaríamos de estar, não com a fé que achamos que deveríamos ter, não com as mãos limpas de dúvida ou os olhos livres de cansaço. Estamos aqui do jeito que conseguimos. E você sabe melhor do que nós mesmos o que isso custou. Você viu cada noite que não teve resposta, cada oração que pareceu subir e voltar vazia, cada momento em que a gente quase desistiu e não desistiu. Você viu tudo isso e não desviou o olhar. Porque o Senhor que conhece os planos que tem para nós é o mesmo Senhor que esteve presente em cada dia em que esses planos ainda não tinham se revelado. Não estávamos sozinhos no cativeiro, nunca estivemos. E hoje, nessa oração, a gente não vem pedir que você mude o que está lá fora. A gente vem pedir que você mude o que está aqui dentro. Que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a quietude e a confiança sejam a nossa força quando o barulho do mundo tentar ser maior do que a sua voz. Senhor, pelo plano que você já traçou, nós te agradecemos. Não pelo que já vimos, pelo que ainda não vimos e já acreditamos. Pela provisão que está a caminho, pela porta que você já está abrindo do outro lado, pelo que suas mãos já estão fazendo nas camadas que os nossos olhos ainda não alcançam. Abraão esperou 25 anos e a promessa veio. Israel passou 70 anos no cativeiro e a restauração veio. Elias estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer e a voz delicada e serena chegou. A história de Deus com o seu povo nunca terminou no cativeiro. E a nossa também não vai terminar aqui. Senhor, nós declaramos sobre cada vida que está diante desse vídeo agora, que o plano que você tem é de prosperidade e não de dano, de esperança e não de destruição, de futuro e não de fim. Declaramos que a semente plantada em fé vai dar fruto na estação certa,
Declaramos que o que foi entregue nas suas mãos está seguro, mais seguro do que estaria nas nossas. Declaramos que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. E declaramos que quem busca de todo o coração, acha. Não porque merecemos, porque você é fiel. E sua fidelidade não tem prazo de validade. Em nome de Jesus, amém. Fica um momento aqui, não precisa ir embora ainda. Deixa essa oração assentar. Deixa o silêncio fazer o que as palavras não conseguem fazer. Porque tem coisas que só acontecem depois que a gente para de falar. Você não saiu daqui do mesmo jeito que entrou. Talvez você não consiga nomear o que mudou. Talvez nenhuma circunstância tenha se alterado enquanto você estava aqui. Mas algo por dentro foi tocado, foi reposicionado. Foi lembrado de uma verdade que o cansaço tinha feito você esquecer. O plano existe, ele sempre existiu, e você faz parte dele. Se esse vídeo chegou até você hoje, eu preciso te pedir 3 coisas. A primeira, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que você sabe que precisam ouvir isso agora. Não porque o canal precisa crescer, mas porque tem gente na sua lista de contatos que está debaixo de uma árvore pedindo para desistir. E esse vídeo pode ser a voz delicada e serena que chega até ela hoje. A segunda, deixa um comentário aqui embaixo. Não precisa ser longo. Pode ser só uma palavra, o nome do seu cativeiro, o que você está esperando, ou só um amém, se for isso que você tem para dar agora. Eu leio tudo. E a terceira, me conta nos comentários qual é o assunto que você quer que a gente traga no próximo vídeo. Porque esse canal é construído junto com quem está aqui, e a sua voz importa na direção que a gente toma. Até o próximo vídeo. Que o Senhor guarde o seu caminho.